Nas profundezas obscuras da internet, onde lendas urbanas se entrelaçam com a realidade digital, sussurros sobre o Smile Dog ecoavam em fóruns e chats secretos. Não era apenas uma história, mas um mito aterrorizante centrado em uma imagem. A infame Smile, JPG. Dizia-se que o mero vislumbre dessa fotografia amaldiçoada era suficiente para semear a loucura, instalar uma paranoia corrosiva e mergulhar suas vítimas em pesadelos perpétuos, a menos que espalhassem a palavra. Era uma corrente de terror viral, cujos elos eram mentes quebradas. Sarah, uma jovem cética e curiosa por natureza, passava suas noites navegando por esses mesmos fóruns. Ela se considerava imune às superstições digitais, uma observadora distante do folclore moderno. Foi em um desses cantos empoeirados da web que ela tropeçou pela primeira vez na menção do Smile Dog. Um link enigmático, acompanhado de avisos sombrios, atiçou sua curiosidade. Com um suspiro de desafio, ela clicou. A tela piscou. E lá estava, uma imagem digital granulada, de baixa resolução, de um cão husky siberiano. Mas não era um cão comum. Seus olhos brilhavam com uma intensidade quase demoníaca. E sua boca, sua boca se estendia em um sorriso antinatural, humano demais, repleto de dentes afiados que pareciam perfurar a própria escuridão ao redor. O impacto visual foi imediato. Um soco no estômago. Sarah sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma sensação de desconforto que ela tentou racionalizar como o efeito de uma boa história de terror. É só uma foto antiga e mal editada, murmurou para si mesma, fechando a janela do navegador. Naquela noite, os primeiros sinais começaram. Sonhos estranhos e fragmentados, onde o sorriso do cão parecia flutuar na periferia de sua visão, sempre se esquivando de um olhar direto. Acordava suada, com o coração acelerado, sentindo uma presença no quarto, embora estivesse vazio. A dificuldade para dormir se tornou uma constante, e a sensação de ser observada, mesmo em seu apartamento solitário, começou a se instalar. Nada, porém, que justificasse pânico. Ela atribuía tudo ao estresse e à imaginação fértil. Intrigada, e agora com uma pontada de ansiedade, Sarah começou a pesquisar mais a fundo sobre a Smile, JPG. Para sua surpresa e crescente preocupação, ela encontrou relatos de outras vítimas, histórias que espelhavam suas próprias experiências. Pessoas descrevendo pesadelos idênticos, a paranoia que se instalava, a compulsão de espalhar a palavra. Ainda assim, o ceticismo lutava contra o medo crescente. Coincidência, ela pensava. Gente sugestionável. No entanto, a paranoia aumentava. Sombras dançavam no canto de seus olhos, desaparecendo quando ela tentava focar. Ruídos inexplicáveis vinham do corredor, passos leves quando ninguém estava em casa. O sorriso do cão agora não estava apenas em seus sonhos. Ele assombrava sua mente durante o dia, uma mancha escura em seus pensamentos, uma imagem que se recusava a ser apagada. Desesperada por uma voz racional, Sarah tentou compartilhar suas experiências com seu amigo próximo. Estou tendo uns pesadelos estranhos, ela começou, sua voz trêmula. E sinto que estou sendo observada o tempo todo. O amigo ouviu com uma expressão de preocupação superficial, sugerindo que ela talvez precisasse de mais descanso ou que estivesse apenas muito online. A descrença em seus olhos foi um golpe, isolando-a ainda mais em seu tormento. A imagem, agora, parecia persegui-la ativamente. Vislumbres rápidos em reflexos de janelas, em telas de televisores desligados, até mesmo nos padrões de luz e sombra em sua parede. Era como se a Smile, JPG, estivesse se manifestando em sua realidade, rompendo as barreiras do digital. O isolamento de Sarah crescia a cada dia. Amigos e familiares, sem compreender a profundidade de seu sofrimento, afastavam-se, cansados de sua crescente irritabilidade e de seu comportamento errático. Ela estava sozinha, vulnerável. Foi então que ela encontrou um relato detalhado, quase um diário, de uma vítima anterior. Cada sintoma, cada sensação, cada pesadelo era descrito com uma precisão arrepiante, espelhando perfeitamente sua própria descida à loucura.
a revelação atingiu-a como um raio. O horror de perceber que a lenda não era apenas real, mas que ela era a próxima vítima, era esmagador. O relato terminava com as palavras que ecoavam em sua alma, um comando silencioso e terrível. Espalhe a palavra. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O comando reverberava na mente de Sarah, uma melodia dissonante e persistente que a impelia à ação. Espalhe a palavra. Mas ela resistia, com cada fibra de seu ser. Deletou a imagem de seu computador, esvaziou a lixeira digital e até mesmo evitou ligar a máquina por dias a fio. Como se a mera presença do aparelho pudesse conjurar novamente o sorriso demoníaco. Buscou refúgio em distrações, mergulhando em livros e filmes, tentando sufocar a compulsão que crescia como um parasita em seu cérebro. Contudo, a influência da maldição era inabalável. A voz se tornando mais forte, mais insistente. Uma promessa sussurrada de alívio se ela apenas cedesse. A deterioração psicológica de Sarah era visível e alarmante. As noites se tornaram um campo de batalha, onde o sono era uma trégua rara e frágil, invariavelmente quebrada por pesadelos vívidos e aterrorizantes. Alucinações auditivas começaram, sussurros ininteligíveis que pareciam vir das paredes, do vento, da própria escuridão. Então vieram as visuais, flashes do sorriso do cão na periferia de sua visão, sombras que se contorciam em formas grotescas. A linha entre a realidade e o pesadelo não apenas se borrava, ela se desintegrava, deixando Sarah em um limbo de terror constante. Dentro dela, o conflito interno se intensificava, uma guerra civil moral. Ela sabia, com uma clareza dolorosa, que o tormento cessaria se ela obedecesse. Mas a ideia de passar a maldição adiante, de condenar outra pessoa àquela agonia, era repugnante. Uma traição à sua própria humanidade. Lutava contra si mesma, contra a parte de sua mente que clamava por um fim, não importando o custo para os outros. Seus amigos e familiares notaram a drástica mudança. Sua aparência abatida, os olhos injetados e fundos, a pele pálida. Seu comportamento errático, explosões de irritação seguidas por períodos de catatonia, assustava a todos. Tentaram intervir, oferecer ajuda, mas Sarah os repeliu com hostilidade crescente, incapaz de articular o horror que a consumia, ou talvez temendo que a mera menção da maldição pudesse de alguma forma alcançá-los. Ela se isolava ainda mais, uma ilha de desespero em um mar de incompreensão. A sombra do cão se manifestava de formas cada vez mais perturbadoras. O sorriso distorcido aparecia em padrões de luz e sombra na parede de seu quarto, no grão da madeira de sua mesa, até mesmo nas rugas dos rostos de estranhos que passavam por ela na rua. Era uma presença ubíqua, um lembrete constante de sua prisão. Os pesadelos se tornaram um ciclo vicioso. O Smile Dog a perseguia por corredores escuros, suas garras arranhando o chão, os olhos fixos nela. O sorriso se alargando em uma ameaça silenciosa. Ele a torturava. A forçava a encarar a própria sanidade em declínio, a cada noite roubando um pedaço de sua mente. Em um ato de desespero, Sarah buscou ajuda profissional. Descreveu seus sintomas, os pesadelos, as alucinações, a compulsão, mas suas palavras foram interpretadas como delírios, como um surto psicótico. Médicos e terapeutas ofereciam diagnósticos e medicamentos, mas nenhum compreendia a verdadeira natureza do horror que ela enfrentava. Eles viam uma mente doente, não uma vítima de uma maldição digital. Havia momentos de lucidez, breves e dolorosos, onde Sarah percebia a profundidade de sua queda. Via seu reflexo no espelho e mal reconhecia a si mesma. Era uma estranha, uma casca vazia da jovem cética e curiosa que fora. O terror de estar perdendo o controle de sua própria mente, de se tornar prisioneira de uma entidade digital, era excruciante. A voz da maldição, agora, era quase uma canção de ninar perversa. Prometia alívio, paz, o fim do tormento, se ela apenas espalhasse a palavra. A exaustão mental a empurrava para a beira da rendição. Ela se via diante de uma escolha cruel, impossível. Sucumbir e condenar outro, ou lutar até o fim,
mesmo que isso significasse a perda completa de sua sanidade. Seus dedos, trêmulos, estenderam-se para o mouse, pairando sobre o ícone do navegador. Na tela escura do monitor, por um instante, o sorriso do Smile Dog pareceu brilhar, convidativo e maligno. Sarah, com os olhos injetados e a mente turva pela privação do sono e pelo terror constante, fez sua escolha. Não haveria rendição. Não importava o quão sedutor o alívio que a maldição prometia. Ela não seria o elo na corrente de tormento. Seus dedos, que um momento antes pairavam sobre o mouse, recuaram, trêmulos, e ela se afastou do computador como se ele fosse uma fornalha. Era um ponto sem retorno, a decisão final de abraçar a ruína pessoal em vez de perpetuar o horror. Os dias seguintes foram uma agonia ininterrupta. O Smile Dog, como se sentisse a resistência, atacou com uma fúria renovada. Visões grotescas dançavam em sua visão periférica, figuras disformes se contorciam nas sombras mais profundas de seu quarto. As vozes sussurrantes se tornaram um coro cacofônico, zombando dela, prometendo-lhe um fim ainda pior. A sensação de ser rasgada por dentro, de ter sua mente e alma dilaceradas, era quase física. Sarah não comia, mal bebia, seu corpo e mente se desfazendo sob o ataque implacável. Ela estava morrendo, não de uma doença física, mas de uma exaustão existencial, uma alma consumida pelo fogo da paranoia. A morte de Sarah não foi dramática, sem gritos ou grandes revelações. Foi um desvanecimento silencioso, uma vela que se apaga na escuridão. Ela foi encontrada dias depois, não por amigos ou familiares que haviam sido sistematicamente afastados pela doença de sua mente, mas por vizinhos, alertados pelo silêncio incomum e pelo cheiro que começava a emanar de seu apartamento. Seu corpo estava emaciado, seus olhos abertos e fixos, refletindo um terror que o mundo exterior jamais compreenderia. A cena era de abandono e deterioração, um espelho perfeito da devastação interna que a maldição havia causado. Amigos e familiares lamentaram sua perda, chocados com o que parecia ser uma súbita e inexplicável deterioração mental. A causa de sua morte permaneceu um mistério para eles, atribuída a problemas psicológicos, depressão severa ou exaustão extrema. Eles não tinham as ferramentas, nem a imaginação, para conceber o horror que a havia consumido. Entre seus poucos pertences, um diário foi encontrado. Suas páginas estavam preenchidas com uma caligrafia cada vez mais frenética e ilegível, detalhando sua luta contra a maldição. As descrições eram perturbadoras, cheias de cães sorridentes, sussurros e a compulsão de espalhar a palavra. Para aqueles que o liam, parecia apenas o desabafo de uma mente doente, um trágico testemunho de sua perda de sanidade. O diário foi arquivado, uma curiosidade mórbida, sem que ninguém compreendesse seu verdadeiro significado. A lenda do Smile Dog continuou, persistente e silenciosa, talvez até mais forte, com a história de Sarah se tornando mais um conto de advertência anônimo, um eco distante nos fóruns da internet. Ninguém compreendeu o verdadeiro sacrifício dela. A decisão de Sarah de não passar a maldição, embora invisível para o mundo, havia quebrado a corrente de uma vítima. Foi um pequeno ato de redenção, um raio de luz fugaz em meio ao horror, um testamento silencioso à sua força de vontade. Meses depois, seu amigo, aquele que a havia ouvido com preocupação superficial, se viu revisitando o diário. Inicialmente cético, ele o lia agora com um desconforto crescente. Pequenos detalhes que ele ignorara antes, frases que pareciam delírios, começavam a se encaixar de uma maneira perturbadora. Ele se deparou com a descrição de um sintoma, um ruído específico, uma sombra no canto do olho, que ele próprio havia presenciado durante as últimas semanas de Sarah. Algo que ele não conseguia mais descartar como mera coincidência ou delírio. Uma pontada de dúvida, fria e aguda, perfurou seu ceticismo. Com uma ansiedade crescente, ele abriu o velho laptop de Sarah, um objeto que ela havia evitado nos últimos dias de sua vida. Ele navegou pelos arquivos, vasculhou o histórico do navegador, sentindo uma urgência que não conseguia explicar. E então, em algum lugar,
Talvez em um arquivo oculto ou em uma pasta esquecida, ele a encontrou. A imagem. Smile. JPG. A tela escureceu, e seu rosto pálido foi iluminado apenas pelo brilho do monitor, enquanto ele encarava o sorriso distorcido e malevolente. A maldição, paciente e insidiosa, estava pronta para encontrar sua próxima vítima, e o legado do sorriso continuava, uma sombra eterna na era digital.